Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento de reflexão, nós vamos refletir sobre a situação dos gentios. Por que os gentios não faziam parte da aliança de Deus? Porque somente os judeus eram circuncidados e não os gentios. Porque os judeus diziam que não precisava, não era, aliás, que não bastava aceitar Jesus, mas tinha que ser circuncidado. Tudo bem. Eu convido você, meu Deus, onde é que está minha Bíblia? A lermos um texto no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Diz a palavra do Senhor. 12. Lembre-se que, naqueles dias, vocês estavam vivendo completamente afastado de Deus. Nós estávamos vivendo afastado de Deus. Naquele tempo, eram inimigo da comunidade de Israel e não tinha parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Essa era a nossa situação antes de conhecer Jesus. Antes dos judeus não reconhecer Jesus como seu Salvador, porque ele veio para o que era os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. A expressão, irmãos, sem esperança e sem Deus. Essa era a minha situação, essa era a sua situação. Desprovido de esperança. Nós não tínhamos essa esperança de um dia ser acolhido por Deus e nos dado o direito de ser chamados filhos de Deus. A palavra esperança não traz a ideia de confiança. Você não vai esperar se você não confia. Você só confia, aliás, você só vai esperar se você confiar. Se você confia nas promessas do Senhor Jesus, de que ele virá buscar um povo que foram comprados, resgatados por ele, aí você vai esperar que ele venha nos buscar. E nas Escrituras, irmão, seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Se Deus prometeu, você precisa confiar.
Se você não tiver confiança, você também não tem esperança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança. Tá, irmãos? Por causa da parte da filosofia grega, que descartava, isso era a filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Para eles, não havia ressurreição. Morreu, acabou. Atos 17, 18 e 32. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, nós fomos incluídos, tá? Fomos incluídos no plano da salvação. Eles mesmos, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. 1 Coríntios 9 e 10. Como a esperança é a âncora para a alma, o gentio desprovido dela padecia de medos e incerteza. Claro, né, irmãos? Aí, Hebreus, capítulo de número 6, versículo 18, 19, e 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por consequente, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Irmãos, se você não tem fé, se você não crê, se você não tem confiança, você também não terá esperança, perseverança, certo? E você ficará perdido no mundo sem Deus. Você precisa correr o mais rápido possível até onde Jesus, porque é Ele que é a nossa esperança. Em Deus, nós temos a esperança de que, em breve, nós, os que foram achados escritos no livro da vida, seremos arrebatados para, para as mansões celestiais. Perdão. Pois é, irmãos. Aí veja bem, irmãos, sem Deus no mundo. Irmão, existe algo mais ruim do que isso? Viver no mundo sem Deus, aonde o Deus deste mundo, que comanda toda a área da escuridão, das trevas, deita e rola por cima daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro e faz dessas pessoas seus escravos, escravos da mentira, escravo da prostituição, se torna escravo do pecado. Ainda bem que Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu a oportunidade de sermos alcançados pela mão resgatadora
de Jesus, para que hoje, em nome de Deus, possamos dizer que somos uma nova criatura. Amém, irmãos? Então, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eles acreditavam, só não tinha esperança de conhecer o Deus, o único Deus a quem nós servimos. Ao contrário, irmãos. Ao contrário, eles eram politeístas, tipo ateu, né, irmãos? Idólatra, pois acreditava e adorava muitos deuses. Assim era os gentios. Assim, por meio do seu paganismo, estava alienado de Deus que havia se revelado a Israel, e não aos gentios. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia, olha aí, irmãos, de divindades pagãs que os mantinha escravizados em densas trevas espiritual. Trata-se de uma descrição de um quadro calaminoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela a intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Deus muda o quadro da sua vida. Deus mudou o nosso quadro, mudou a nossa situação. Fomos encaixados na promessa de Deus. Querido irmão, eu solicito a você que, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like, não esqueça do like, tá? Dedinho assim. E compartilhe este vídeo. Eu tenho certeza absoluta de que você será uma bênção nas mãos de Jesus. Amém, Jesus, e amém.